A cada dia que passa, fica cada vez mais evidente que foi um erro fechar São Januário para o seu torcedor. E não apenas um erro, de fato uma perseguição. Pois hoje houve uma assembleia na Alerj, uma assembleia com deputados, personagens políticos do próprio Vasco da Gama, a diretora jurídica Gisele Cabreira, uma assembleia importante para debater exatamente o fechamento dos portões de São Januário. E durante essa assembleia, quem se posicionou foi o comandante da BEP, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, responsável por comandar a segurança nos dias de jogo. E olha, torcedor vascaíno, o comandante da BEP deixou bem claro que não há problema nenhum em São Januário e a Polícia Militar hoje garante a segurança dos torcedores na ida, na volta e no entorno do Caldeirão. Volto a repetir, fica nítida a perseguição. Fica nítido que foi um grande erro fechar São Januário. E assim como disse, inclusive, o próprio Carlos Roberto Osório durante exatamente esta assembleia, hoje o Vasco tem dois campeonatos diferentes. Hoje o Vasco tem duas brigas. Uma dentro de campo para lutar contra o rebaixamento e outra fora dele, contra o Judiciário Carioca. Mas a gente vai falar sobre isso, é claro, esclarecer a você tudo o que está acontecendo. Se tratando de Vasco da Gama, vamos trazer todas as novidades importantes sobre o nosso Gigante da Colina. É um Fala Gigante bastante movimentado, bastante agitado, com muitas novidades. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Gigante da Colina, como sempre fazemos aqui no nosso canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família, até porque, torcedor, a gente está aí na meta, no objetivo de chegar aos 110 mil inscritos. E olha, falta muito pouco mesmo. Então se você curte o nosso conteúdo, já está aqui diariamente, ou você está chegando aqui pela primeira vez e quer achar um canal que fale de Vasco com seriedade, um conteúdo jornalístico, aqui no nosso canal você conseguirá ficar sempre muito bem informado. Então se inscreve, além disso, é claro, não esqueça, aqui embaixo, ative seu sininho de notificação. Você, torcedor vascaíno que já curte o nosso canal, ative seu sininho de notificação. Para que você vai ativar o seu sininho de notificação? Para que os nossos vídeos cheguem até você, para que assim que a gente suba um vídeo no YouTube, você seja notificado que um vídeo do canal do Gigante Vasco chegou ao seu celular, ao seu smartphone e você consiga ficar informado sobre o Vasco da Gama. É só vir aqui embaixo, falar dessa palavrinha inscrever-se, tem um sininho. Esse sininho você aperte e ative a notificação todas, tranquilo? E é claro, além disso, mais importante do que nunca, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é essencial para a divulgação e o crescimento do canal do Gigante Vasco. Porém, vambora, rapaziada, vambora, sem muita enrolação, falar logo, é claro, de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante, não entrando no assunto ainda, sobre o que aconteceu nessa audiência pública da Alerj, né? No caso, sobre o que rolou se tratando de São Januário. Antes, eu quero começar falando sobre um assunto importantíssimo que é Vasco da Gama e Fluminense. A gente vem falando com vocês, né, diariamente aqui no nosso canal, que o foco do Vasco está nesse clássico contra o Fluminense. Ramon Rio Dias deu 3 dias de folga para o elenco, segunda, terça e quarta. Na quinta-feira passada, uma parte do grupo já foi fazer algumas atividades no CT Moacir Barbosa, porém apenas na sexta-feira que todo o elenco foi reintegrado ao CT. Desde sexta, o elenco do Vasco vem treinando. Hoje, pela parte da tarde, estará sendo realizado um amistoso em São Januário contra a equipe do São Cristóvão. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso no Boa Noite Gigante, né, no último vídeo do dia. E além disso também, amanhã, ou aliás, quarta-feira, estará sendo realizado um amistoso. Caraca, um treino. Eita, confundi. Um treino no estádio Newton Santos. Não é jogo treino, nem amistoso. É um treino no estádio Newton Santos. Esse treino será importante para que o Vasco possa se adaptar, se ambientar com uma grama sintética. É importante lembrar a você, torcedor vascaíno. O Vasco hoje atua em São Januário, é a casa do Vasco da Gama. Quando não atua em São Januário, o Vasco atua no estádio do Maracanã, porém o estádio Newton Santos é um estádio que não tem uma grama natural, é uma grama artificial,
Então, para que o Vasco possa se acostumar com esse gramado diferente, onde a bola corre mais rápido, é um gramado um gramado com uma grama mais curtinha, né, uma grama menor, uma grama mais leve, o Vasco pediu ao Botafogo e o Botafogo liberou para que 2 sessões de treinos venham a ser realizadas antes do jogo de sábado contra o Fluminense. A expectativa é que o Vasco treine na quarta, na quinta ou na quarta e na sexta. Porém, o primeiro treino realizado no estádio Newton Santos será na quarta-feira. Então, será uma semana muito agitada, né? Uma semana agitada dentro de campo, pois vai se preparar para o Clássico, e uma semana agitada também fora de campo. Fora de campo, é importante falar, teremos aí, é claro, uma decisão importantíssima saindo nesses próximos dias sobre a reabertura dos portões de São Januário. E esse é o principal assunto desse Fala Gigante. Pois o que acontece, torcedor vascaíno? Nessa tarde de hoje, esteve acontecendo na Alerj, que no caso, né, para quem não sabe, é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é um órgão aqui do Rio de Janeiro do Poder Legislativo, que é hoje, né, exercido através dos deputados estaduais. Então, foi uma reunião, uma assembleia entre deputados e pessoas envolvidas diretamente nessa reabertura dos portões de São Januário. Estiveram presentes, torcedor vascaíno, nessa reunião, deputados compondo a mesa, 5 inclusive deputados, que posso trazer aqui o nome a vocês, foi o deputado Carlinhos BNH, a deputada Marta Rocha, o deputado Alan Lopes, o deputado Tandy e o deputado Douglas Ruas. Esses 5 deputados estiveram presentes nessa mesa na Alerj, além disso também o comandante do BEP, que a gente vai trazer palavras dele já, representante do Corpo de Bombeiros, e também esteve presente na mesa o vice-presidente hoje do Clube de Regatas Vasco da Gama, Carlos Roberto Osório. Além dele também esteve presente na reunião, nessa assembleia, né, no caso na Alerj, algumas pessoas ligadas diretamente ao Vasco da Gama, como, por exemplo, é claro, a doutora Gisele Cabreira e o candidato à presidência do Vasco da Gama, o Júlio Brandt. O Júlio Brandt esteve presente nessa reunião hoje, só para adiantar, não ficou ao lado da Gisele Cabreira e muito menos ao lado do Carlos Roberto Osório. Como apareceu aí na imagem a vocês, o Júlio Brandt estava 4 cadeiras aí de distância dessas 2 pessoas que hoje estão completamente ligadas ao Vasco da Gama, que é o Osório, que é o VP da associação, e a Gisele Cabreira, que é responsável pelo departamento jurídico da Vasco da Gama SAF. Qual é a importância disso hoje, torcedor? Discutir. Essa assembleia, essa reunião que aconteceu hoje na Alerj, ela foi convocada por meio da deputada Marta Rocha, que é uma deputada até muito influente aqui na cidade do Rio de Janeiro há bastante tempo. Ela que quis levantar, né, esse tema da interdição de São Januário para que viesse a se tornar algo ainda mais público, porque nessa semana teremos algo importante e essa assembleia de hoje terá sim força para o que irá acontecer. E é muito importante a gente falar sobre isso, torcedor. A voz do público, ou seja, o que sai de nós, torcedores, o que sai na imprensa, o que é noticiado nos jornais, tudo isso tem força para a decisão que será dada pela Procuradoria-Geral da Justiça quanto à reabertura ou não dos portões de São Januário. Por exemplo, o que aconteceu no domingo retrasado na Barreira, onde mais de 10 mil torcedores, né, estiveram presentes acompanhando a partida entre Vasco e Bahia e não houve confusão. Isso foi noticiado em vários jornais, isso é importante pra caramba para a decisão da Procuradoria-Geral da Justiça. Isso que está acontecendo hoje, essa audiência pública na Alerj, com 5 deputados, com pessoas ligadas ao Vasco da Gama, com representantes do Corpo de Bombeiros, com representantes do BEP, isso é importante pra caramba, porque isso ecoa o que aconteceu na quinta-feira retrasada em São Januário, onde foi a São Januário a responsável pela Barreira do Vasco, perdi aqui o nome, né? No caso, a dona não, mas a responsável pela Associação de Moradores da Barreira do Vasco, presidente da Associação de Moradores, esteve presente naquela reunião em São Januário, Carlos Roberto Osório, Jorge Salgado, deputados, o líder das Tovas, né, que é a Associação de Torcidas Organizadas do Vasco, todos presentes, reunidos em imprensa. Por que é importante o que aconteceu? Porque isso ecoa. Tudo isso faz com que a Procuradoria-Geral da Justiça, o órgão responsável hoje pela reabertura ou não dos portões de São Januário, ele fala, caramba, olha só, eles estão fazendo barulho. E o barulho, hoje, e sempre foi, é importantíssimo para qualquer decisão se tratando de um órgão. E o Vasco está fazendo de tudo para que o barulho seja grande e para que a resposta seja positiva. E é importante, antes de entrarmos até nesse assunto, trazer a vocês. Nessa semana terá essa reunião. Nessa semana, o Vasco terá uma reunião que definirá completamente o futuro de São Januário. Após tudo o que aconteceu na semana passada, no dia houve uma reunião na Procuradoria-Geral da Justiça, com representantes da Procuradoria-Geral, no caso, principalmente,
o doutor Luciano Matos, que é o procurador-geral da Justiça, esteve presente também na reunião Carlos Roberto Osório, a diretora Gisele Cabreira, o Lúcio Barbosa, para tratar sobre ataque, que foi o termo de ajustamento de conduta que o Vasco já entregou. Nessa reunião nessa semana terá uma outra reunião, além de todos que participaram na semana passada, com outras pessoas também envolvidas, como, por exemplo, representantes do Corpo de Bombeiros, representantes da Polícia Militar, representantes da Polícia Civil, representantes da FERJ, para debater de vez o que estará acontecendo dentro de São Januário e para ter a assinatura da TAC logo em seguida a reabertura dos portões do nosso caldeirão. Então, essa semana será essencial e a semana já foi aberta exatamente com essa audiência pública. O que aconteceu nessa audiência pública, torcedor? Muitas coisas positivas para a reabertura dos portões de São Januário aconteceu nessa audiência pública. É importante falar, houve muitos posicionamentos, mas o que me entristeceu de fato foi o fato de nenhum representante do Ministério Público estar presente. Por que isso me entristeceu? Porque o Ministério Público foi o órgão que fechou os portões de São Januário. O Ministério Público foi o órgão que foi lá até o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e deixou bem claro que não havia condições de São Januário ter aí os seus portões abertos ao torcedor. E hoje, na Assembleia, na Alerj, na reunião que ocorreu, o Ministério Público foi convocado para levar representante e não levou nenhum representante. Houve a convocação. Minha pergunta é, por que não foi nenhum representante do Ministério Público numa reunião onde se tratava um assunto que eles mesmos deram início, que foi o fechamento dos portões de São Januário? Então é uma situação muito complicada, muito complexa. E exatamente foi sobre isso que o Carlos Roberto Osório falou quando deu ali o seu depoimento, se é assim que eu posso falar, quando se posicionou. Ele disse, né, hoje o Vasco é o único time que briga em 2 campeonatos. Ele falou que o Vasco é um time que na esfera esportiva briga no Campeonato Brasileiro e briga também na Justiça. E, inclusive, ele falou que é uma luta há mais de 100 anos contra o sistema. Um sistema que persegue o Clube de Regatas Vasco da Gama. Sobre São Januário, ele até disse, né, abre aspas, São Januário é um marco vivo da luta do povo no Rio de Janeiro contra o racismo e a desigualdade. Atentar São Januário é atentar contra o Vasco e seus torcedores. Então, ele falou muito sobre isso e também não poupou críticas ao próprio Rodrigo Terra. Vocês lembram quem é o Rodrigo Terra? Rodrigo Terra foi exatamente o responsável dentro do Ministério Público a iniciar exatamente todo esse processo de fechamento de São Januário. E não esteve presente hoje na reunião de um assunto que ele mesmo deu início. Um torcedor do Fluminense que chegou a falar que uma torcida organizada do Fluminense era exemplo para outros clubes cariocas, falou que a torcida do Vasco estava se vitimizando quanto ao fechamento de São Januário. Então o Carlos Roberto Osório desceu a lenha em cima do Rodrigo Terra nessa reunião que aconteceu hoje. Mas após a reunião ele deu um depoimento e a gente faz questão de passar aí as palavras a vocês de Carlos Roberto Osório, exatamente sobre o que aconteceu hoje na Alerj e onde ele deixou bem claro que nesse momento o fato de São Januário estar interditado, macula o campeonato no âmbito desportivo. Osório, 3 meses de São Januário interditado, até que ponto isso prejudica o Vasco no Campeonato Brasileiro? Olha, o Vasco da Gama está vivendo nessa edição do Campeonato Brasileiro o maior absurdo em termos desportivos que eu tenho memória. O Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 vai ficar registrado como um campeonato maculado do ponto de vista desportivo. Não é razoável que apenas um contendor, no caso o Vasco, dispute um campeonato sem poder jogar em casa, com a sua torcida, com o apoio de sua torcida, em condições claramente desvantajosas contra os seus rivais. Então nós estamos tratando uma injustiça esportiva que precisa ser corrigida e, obviamente, também um preconceito gigantesco contra a área popular na qual nós estamos inseridos e da qual tanto orgulho temos. Em que pé está o TAC, esse termo entre Vasco e Ministério Público? Olha, quem está conduzindo a negociação do TAC é o jurídico da SAF, a doutora Gisele, fez parte da audiência pública, assim como o doutor Marcelo, e nós estamos otimistas na busca de um entendimento. Nós achamos que o caminho está sendo bem encaminhado, o Vasco está fazendo tudo ao seu alcance para garantir ao Ministério Público as condições, enfim, jurídicas que permitam a reabertura do estádio. É torcedor vascaíno, então vocês olharam as palavras. A gente pode reclamar muito do Osório com relação à sua personalidade, com relação à força política negativa que ele teve durante esses últimos anos dentro do Vasco, na questão política interna do Vasco da Gama. Mas é inegável falar que o cara sabe moldar as palavras, sabe muito bem. Tem muitas pessoas que falam, né, do lado negativo do Osório quanto a essa persuasão, mas esse poder de persuasão que ele tem, isso não é completamente negativo, isso é bom, é importante para o Vasco em várias causas.
E quando ele defende o Vasco, quando ele está presente dentro da Alerj, representando o Vasco da Gama, é muito bom para o Vasco da Gama. A gente sabe disso, que ele tem uma força política muito grande e sabe muito bem levar as palavras do jeito certo. Quem dera, né, que tivesse sido positivo o saldo. O saldo, infelizmente, do Osório foi muito negativo dentro do Vasco da Gama, mas é inegável a gente chegar aqui e falar que o cara sabe usar as palavras muito bem. Além disso, também outras pessoas se posicionaram durante essa reunião. O deputado Carlinhos BNH disse, né, que houve também o convite para esta reunião na Alerj hoje para Botafogo, Flamengo e Fluminense estarem presentes, porém não houve nenhum representante desses clubes. A deputada Marta Rocha, que foi a responsável por convocar essa reunião na Alerj, também se posicionou, disse que está acompanhando as brigas que hoje acontecem com outras torcidas, como por exemplo a briga que aconteceu nesse último clássico entre Flamengo e Botafogo no estádio Newton Santos. Ainda deixou bem claro que nenhuma punição foi dada e nenhum impedimento foi dado aos clubes, como aconteceu com o Vasco da Gama, é o famoso 2 pesos e 2 medidas. Quem também se posicionou foi o deputado Alan Lopes, onde ele deixou bem claro, né, que fazendo um questionamento, perguntou onde estavam, no caso do Ministério Público, quando vistoriamos o Maracanã e encontramos uma série de irregularidades, ou seja, Maracanã também esteve irregular em diversos sentidos, mas nunca teve seus portões fechados. Então, batendo muito sobre isso, foi o que eu falei, foi uma tarde importante para que de vez o público em si, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entenda que o Vasco hoje é sim um clube perseguido. O deputado Tandy, que foi mais um dos que compõem a mesa, disse: um caso claro de 2 pesos e 2 medidas, nada justifica o que está acontecendo com o Vasco da Gama. Ele até chegou a citar alguns shows, como por exemplo do Alok, que aconteceu aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele disse que foi um show com várias confusões. Ele até brincou, né? O Ministério Público vai proibir show em Copacabana a partir disso, já que houve confusão? Ou é só em São Januário, quando há confusão, que São Januário é fechado? E para finalizar, o deputado Douglas, né, que deixou bem claro o seguinte: se for aplicar o mesmo entendimento, também não teremos jogos no Maracanã. Então, muitos deputados se posicionando, a força política aqui do Rio de Janeiro, todos completamente contrários ao que está acontecendo hoje em São Januário. E olha, torcedor, quem também se posicionou, e para, na minha opinião, fechar de vez com todo tipo de argumento, foi o comandante do BEP, o comandante da Polícia Militar, que é responsável pela segurança dos estados. É o Tenente Ferreira. Tenente Ferreira, não sei o primeiro nome dele porque não está escrito aqui, foi o Tenente Ferreira. Ele afirmou, né, durante tudo o que aconteceu, que a Polícia Militar tem sim condições de garantir a realização de jogos em São Januário. Sobre isso ele disse assim, eu vou abrir uma aspas e trazer a vocês: por parte da Polícia Militar, conforme o laudo de segurança já emitido, podemos afirmar que a Polícia Militar tem sim condições de fazer a segurança em São Januário. É uma situação que nos deixa desconfortáveis. O que deixa desconfortável a polícia? O fato de hoje São Januário estar fechado, pelo fato de não ter condições de dar a segurança ao seu torcedor. O próprio comandante da Polícia Militar, o comandante do BEP, virou numa reunião dentro da Alerj e falou: a Polícia Militar tem condições de realizar a segurança. Isso, torcedor, é uma palavra grande, uma palavra forte, uma palavra importantíssima para a reabertura dos portões de São Januário. O que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai falar agora? Se a própria polícia, representante da Polícia Militar, diz que há condição de ser um jogo realizado com segurança dentro do Caldeirão. Então, dessa vez, cai por terra todos os tipos de argumentos. E exatamente sobre esse ataque, quem se posicionou foi a doutora Gisele Cabreira, que esteve presente nessa reunião que ocorreu na Alerj. Ela falou, explicou e atualizou ao torcedor vascaíno tudo que hoje está acontecendo com relação a esse andamento do ataque com o Ministério Público. Boa tarde. Começando com você, Gisele. Em que pé está o TAC, esse termo que será assinado entre o Ministério Público e o Vasco? Perfeito. O Vasco já apresentou uma proposta de TAC para maximizar a segurança de São Januário, não só na parte interna, mas também com a colaboração dos órgãos públicos. Será realizada uma reunião ainda essa semana para analisar as cláusulas finais e eventualmente concluir a assinatura do TAC e ter São Januário liberado. Quer comentar mais alguma coisa também? Não, esse Vasco vai ser reunido com o Ministério Público essa semana, como o Marcelo falou, a gente já fez a proposta inicial do TAC, medidas que a gente tem necessárias para maximizar a segurança do estádio, e o Ministério Público elaborando agora o termo, a gente vai entrar em negociações e espera que São Januário seja reaberto muito breve. Bom, tem alguma previsão de quando essa liberação pode ocorrer? Acho que é uma negociação, depende, não tem que prever definitivamente, mas a gente conta que com o apoio de todos os órgãos públicos envolvidos em segurança
segurança ou não, que seja reaberta muito breve. Então, torcedor, realmente a expectativa é grande, o otimismo é real. E só para contextualizar, quem está ao lado aí da doutora Gisele Cabreira nesse vídeo que apareceu a vocês é o advogado do Clube de Regatas Vasco da Gama, Marcelo Figueira. Eles comentaram, né, exatamente sobre esse termo de ajustamento de conduta que muito provavelmente vai ser realizado em conjunto com o Ministério Público nesses próximos dias. A expectativa é grande, volto a repetir, o otimismo é gigantesco quanto à liberação do nosso Caldeirão. São Januário será aberto, liberem São Januário, é a hashtag aí que ecoou nesses últimos dias, então é realmente muito legal o que hoje acontece. A audiência terminou aí com um grito de casaca, inclusive forte, ecoando aos 4 cantos desse Rio de Janeiro, que São Januário merece ter os seus portões abertos. A gente fica por aqui, torcedor. Se você, é claro, gostou do vídeo, conseguiu entender tudo o que aconteceu nessa tarde de segunda-feira ainda, né? Se tratando aí da reunião na LERJ, coloca aí nos comentários, a gente sempre faz questão de tentar trazer um vídeo bem calmo, bem transparente, trazendo as informações com certa tranquilidade para trazer sempre o melhor entendimento a você, torcedor. Então, se você curtiu, deixa aí o seu like, é importante aí demais para o nosso crescimento e, é claro, não esqueça de se inscrever, ajudar o nosso canal, porque precisamos muito da sua ajuda. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.